Quando você pensa na Bahia, o que vem à sua cabeça? O som contagiante do axé? As praias douradas, o acarajé na esquina? O sorriso caloroso do povo baiano? Sim, tudo isso é real. Mas também é real uma outra Bahia. Uma Bahia que não aparece nos comerciais de turismo. Uma Bahia que grita em silêncio e sangra todos os dias. Em 2023, mais de 6.600 pessoas foram assassinadas no estado. Cidades e bairros inteiros vivem sob o domínio de facções armadas. Mas como um lugar tão rico em cultura, história e resistência mergulhou tão fundo na violência, no medo e no abandono? Hoje, no canal O Resumo, você vai entender como isso aconteceu e por que um estado governado pelo mesmo grupo político há 18 anos se tornou o epicentro da crise da segurança pública no país. Mas antes, curta, compartilhe e inscreva-se no canal O Resumo. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a Bahia registrou 6.659 homicídios em 2022, mais de 6.500 em 2023. Isso significa uma média de 18 assassinatos por dia, todos os dias. E não estamos falando de números soltos, estamos falando de pessoas. Por exemplo, as cidades de Salvador, Feira de Santana, Camaçari e Simões Filho estão entre as cidades mais violentas do país. A capital, Salvador, já apareceu na lista das 50 cidades mais violentas do mundo, segundo a ONG mexicana Seguridade, Justiça e Paz. E quem são as principais vítimas dessa guerra urbana? Jovens moradores das periferias com idades entre 15 e 29 anos. Mas isso não é coincidência, é consequência direta de um sistema que falhou. Ou pior, um sistema que desistiu de proteger os seus. Desde 2007, a Bahia está sob o comando do mesmo grupo político, o Partido dos Trabalhadores, PT. Jacques Wagner governou de 2007 a 2014. Depois, Rui Costa, de 2015 a 2022. E agora, Jerônimo Rodrigues, eleito em 2022, segue no cargo. Quase 2 décadas de hegemonia política, e não só no governo estadual. O grupo também tem forte presença nas maiores cidades da Bahia, Feira de Santana, Camaçari e Lauro de Freitas. Durante todo esse tempo, os discursos foram sempre os mesmos. Vamos combater a desigualdade, vamos investir na segurança pública, vamos proteger nossa juventude. Mas a realidade mostra o oposto. A criminalidade avançou, as facções se multiplicaram, e em muitas regiões, o Estado simplesmente desapareceu. Mesmo com o controle quase total da máquina pública, a culpa segue sendo empurrada para Brasília. Mas vamos ser claros, depois de 18 anos de gestão majoritária, o discurso de herança do passado não convence mais. E enquanto o Estado se ausentava, o crime se organizava. Longe dos palanques, nas vielas e becos das cidades baianas, surgiu uma nova ordem. Hoje, a Bahia vive uma guerra que poucos enxergam, uma guerra silenciosa e brutal. De um lado, o medo. Do outro, facções cada vez mais estruturadas. Bonde do Maluco, BDM, nascido nos presídios baianos após dissidentes romperem com o PCC. Comando Vermelho, CV, diretamente do Rio de Janeiro, expandindo o domínio no Nordeste. Facções menores com poder absoluto em diversos bairros e municípios do interior. Em cidades como Simões Filho, Candeias e Teixeira de Freitas, execuções em praça pública já não chocam mais. Em Salvador, bairros como Valéria, Nordeste de Amaralina e Águas Claras vivem sob toque de recolhe imposto por criminosos, não pelo governo. Em muitas dessas regiões, a população já sabe, chamar a polícia não adianta, porque o crime é quem manda. E onde está a polícia no meio disso tudo? Ela está presente, mas não está preparada. Segundo o Sindicato dos Policiais Civis da Bahia, Sindipoc, o cenário é de colapso. Viaturas sucateadas, muitas até sem combustível, coletes balísticos vencidos sendo usados por falta de reposição, falta de munição, armamentos obsoletos e estrutura mínima nas delegacias. O salário médio dos policiais está entre os mais baixos do país e o número de depressão na corporação aumentou 30% nos últimos 5 anos. O Estado exige que esses homens e mulheres enfrentem facções armadas com fuzis, rádios criptografados e drones de monitoramento, mas entregue em troca uma farda desbotada, um carro quebrado,
e nenhuma assistência psicológica. Enquanto o crime se moderniza, a polícia baiana luta no improviso, sozinha. Esse não é apenas um problema de segurança, é um colapso institucional. E o mais grave, está sendo tratado com silêncio. Outros dados. Segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, mais de 70% das vítimas de homicídios são jovens. Nos bairros periféricos, o tráfico se apresenta como a única oportunidade. A evasão escolar ultrapassa 30% em áreas críticas. E o Estado, quando não está ausente, está atrasado. Sem políticas consistentes de educação, cultura ou renda, o resultado é devastador. O sistema educa para o medo e o crime recruta os esquecidos. Mas como a Bahia chegou até aqui? Esses foram os erros que ajudaram a cavar essa crise. Falta de investimento em inteligência policial. O Estado investe abaixo da média nacional em tecnologia, monitoramento e investigação. Mais propaganda, menos prevenção. Milhões gastos em publicidade institucional enquanto escolas e postos policiais fecham. Ausência total nas periferias. Sem escola, saúde ou assistência, o tráfico ocupa o vácuo deixado pelo Estado. Militância política sem autocrítica. O governo finge que os dados não existem e seus aliados tentam não tocar no assunto. Corrupção e apadrinhamento. Relatórios do TCU revelam desvios e superfaturamentos em contratos da segurança pública. Enquanto isso, a população segue enterrando seus filhos. Escolas esvaziadas por medo de tiroteios, professores pedindo exoneração, empresas abandonando áreas dominadas, famílias fugindo de bairros inteiros, jovens crescendo com medo e sem futuro. A economia desmorona, a juventude adoece e o Estado silencia. A Bahia pode mudar? Sim, mas não com slogans, e sim com ações concretas e coragem para encarar a verdade. Investimento real em inteligência policial. Educação, cultura e esporte como armas de transformação nas comunidades mais vulneráveis. Uma reforma urgente e inadiável nas polícias. Combate implacável à corrupção. E, principalmente, participação ativa da sociedade civil, acompanhada de algo que hoje parece escasso: vontade política para enfrentar a crise sem filtros ideológicos. A Bahia, terra de história grandiosa, de resistência e de cultura que inspira o mundo, atravessa uma das fases mais difíceis de sua trajetória. Um conflito invisível corrói a vida cotidiana. Um inimigo que não veste uniforme e não aparece nos palanques, mas que domina becos, ruas e corações pelo medo. Há quase 2 décadas, o mesmo grupo político comanda o Estado. E nesse período, os números da violência cresceram a ponto de transformar a Bahia em um dos epicentros da insegurança no Brasil. Estatísticas oficiais revelam recordes de homicídios, avanço das facções criminosas e crises internas das corporações policiais. Mas tão grave quanto os números são os silêncios que ecoam. O silêncio das autoridades que preferem não tocar no assunto, o silêncio da mídia que suaviza a realidade, e o silêncio forçado das famílias que convivem diariamente com a perda. Enquanto isso, a contradição se expõe de forma cruel. Nas avenidas, os trios elétricos arrastam multidões ao som da música que contagia, mas a poucos metros ali, nos becos, a vida se apaga. O Carnaval da Alegria convive com o luto das periferias. A imagem turística da Bahia esconde as lágrimas de milhares de anônimos. A Bahia tem alma, tem força, e tem gente disposta a lutar por dias melhores. Mas só quando o problema for encarado de frente, sem desculpas e sem ideologias, será possível virar essa página. E essa página precisa ser virada. Urgente. E se você chegou até aqui, curta e compartilhe este vídeo. Deixe nos comentários o que você pensa sobre essa situação e não esqueça de inscrever-se no canal O Resumo. Obrigado e até o próximo vídeo.